Fala aí, pessoal. Estou aqui, né, com mais um vídeo, tá? E eu vou mostrar pra vocês aí como vocês estão vendo, tá? Como vocês podem estar aí, né, ganhando uma grana extra, tá, gente? É através, né, de uma transferência Pix, tá? Que geral tá usando, tá, gente? Eu não sei o que tá acontecendo com essa chave dessa pessoa, que qualquer valor, né, que a gente manda pra ela, volta estornado aí pra gente, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo essa chave atualizada. Tudo que você tem que fazer é copiar e mandar o Pix aí, tá bom, gente? Lembrando que serve para qualquer banco, tá? Qualquer aplicativo aí que tenha transferência Pix, né, disponível, pode ser o PagBank, PicPay, Nubank. Eu já usei em vários aplicativos e todos deu certo, como vocês podem ver aí, né? Eu já saquei algum, né? Já transferi para outros bancos, tá? E já fiz isso aí diversas vezes, né? No valor de R$ 25, tá? Você pode fazer, tá fazendo mais valor, né, gente, pra você não ficar assim toda hora tendo que fazer transferência, tá? E esse Pix aí, né, tá estornando o valor em dobro. Não sei o que tá acontecendo. Aproveita enquanto tá disponível, tá? Eu acabei de fazer, muitas pessoas estão fazendo, então enquanto está disponível, faz, tá bom, gente? Volta aqui pro vídeo, vocês fazendo aí, tá bom? Aí como eu estou fazendo, diversas vezes aí, tô atualizando aí pra vocês verem, né, em tempo real aí. Demora um pouquinho, gente, aí segundo, né, mas funciona, tá? E você pode estar fazendo aí, né, se tirar um tempinho e começar a fazer, tá? Depois, gente, volta aqui no vídeo, dá like, comenta, né, se funcionou, tá? Comenta o valor aí que você mandou e o valor que foi dobrado, tá? Compartilha esse vídeo para estar ajudando outras pessoas, tá bom, gente? Tô atualizando aqui, vocês vão ver que vai dar super certo, tá? Outros aplicativos é bem mais rápido, não sei porque no PagBank tá demorando um pouquinho, tá? Mas vai funcionar, porque eu já fiz e funcionou. Eu já fiz no PicPay, no It, e foi bem mais rápido, tá? Não sei porque no PagBank tá demorando um pouquinho, mas eu não sei, mas vai funcionar. Lembrando que essa chave é de uma pessoa, até eu não sei o motivo que o valor tá voltando estornado em dobro, tá? Eu vou procurar me informar direitinho e vou trazer outro vídeo aqui explicando, tá? Então tá disponível essa chave aí atualizada, tá? Eu tô num grupo, tá? E aí eles sempre compartilham, tá? Quando a chave tá bem atualizada, eles mandam lá. E aí a gente troca, e eu vou deixar atualizado aqui na descrição do vídeo. Então não perde tempo, faz logo, né? Aproveita e compartilha esse vídeo, dá link, dá like, tá? E comenta aqui se funcionou e quanto vocês conseguiram aí fazer, quantas vezes você fez e quantas vezes vocês conseguiu, tá bom? Atualizando aqui. Gente, na verdade no PagBank demora um pouquinho, né? Mas vai dar certo. Dá certo. Em tempo real aí, gente, vocês acompanhando aí comigo, tá? Se vocês for fazer de outro aplicativo, vocês podem ver que é mais rápido, tá? Então comenta aqui no vídeo. Então, atualizando. Aí, ó, gente, acabou de cair aqui, ó, R$ 50, tá bom, gente? Então é isso, como vocês podem ver, funcionou, tá bom? Aproveita aí, faz, tá bom? Volta aqui no vídeo, comenta, tá bom? Não se esquece de dar like, tá? E é isso aí, se inscrever aqui no canal, é isso aí. Um beijão e fiquem